encarnados, que o número é muito maior, sejam todos muito bem-vindos, que Deus o abençoe a cada um de nós na noite de hoje, para mais um aprendizado, mais uma reflexão, que o tema de hoje é mais no sentido de uma reflexão da nossa vida. Por isso o tema, o sentido da vida. Perguntamos todos os dias essa mesma questão. Qual é o sentido da vida? Qual a razão que nós estamos vivendo neste mundo? Por que tantas dores, tanto sofrimento, tantas alegrias, mas também mais tristeza? Por que tantas pessoas vivem desiludidas, sem prazer, judiando-se do seu próprio corpo físico, material, que é uma bênção que Deus nos ofereceu, essa dádiva divina? Muitas vezes, criaturas perfeitas como somos nós, vivemos uma encarnação inteira, muitos chegam até os 100 anos, e não fizemos uma reflexão de agradecimento, de gratidão a Deus, por chegar a uma idade tão avançada, dando oportunidade todos os dias, todos os momentos, para que a nossa vida tenha sentido. Mas será que o sentido da vida, ela está simplesmente nas coisas da matéria? Será que a razão é essa? É o ter mais, ter muito dinheiro, ter muitos destaques social na sociedade, ter poder, ter saúde? Mas tudo isso é importante. Mas o sentido profundo da vida não é as coisas da matéria. É as coisas de Deus, as coisas que são do Espírito. Porque a matéria é simplesmente uma ferramenta de trabalho do qual o Espírito usa para o seu progresso evolutivo. Então quando reencarnamos, nós temos vários sentidos de vida a percorrer que Deus nos oferece. Não tem a passagem bíblica, evangélica, que o próprio Cristo nos mostrou, a porta estreita e a porta larga, né? Então nós vamos escolher qual porta, qual caminho nós temos para seguir. Se nós preferir o caminho largo, que é todo florido, sem nenhum obstáculo, todo asfaltado, belíssimo, e outro cheio de espinho, com dificuldade, com pedregulhos, com dificuldade para passar, todos vão procurar o caminho que está mais limpo, né? Florido, tranquilo. Mas aí é que nós caímos em erro. Há má escolha na direção que nós vamos tomar. A orientação que se deve ou se pode seguir. Qual orientação? O mundo oferece vários tipos de orientação, vários caminhos a ser seguidos. E nós procuramos o caminho que seja muito mais fácil, mais rápido, mais tranquilo, que não tenha nenhum obstáculo. Mas a proposta da nossa encarnação não é bem assim.
O sentido da vida é eterna. Esse é o sentido. A evolução. Cada vida é uma etapa. O perfeição, busca da perfeição. Quando nós, na espiritualidade, é apresentado para nós, quando desencarnamos, a nossa ficha dentro da nossa programação reencarnatória que tivemos, nós vamos analisar o que é que nós fizemos de bom ou de mal. O que fizemos dentro daquilo que nós programamos ou que falhamos. E imploramos, dependendo da situação, a Deus, a espiritualidade superior, que nos conceda nova oportunidade para vir aqui no processo reencarnatório para viver mais uma vida na matéria, porque vida só se tem uma, que é a do espírito. A vida material é transitória, é passageira, é perecível. Fica-se tudo aqui. E é como o aluno que pega um lápis ou uma caneta para fazer uso no colégio. Termina a aula, ele guarda o seu equipamento para usar depois. Quando termina aquele material de uso que não serve mais, ele deixa e pega outro, porque se serve de outros equipamentos, outros materiais para o seu aprendizado. O nosso corpo é a mesma coisa, num processo evolutivo. Então, a evolução, o objetivo da nossa reencarnação é justamente evoluir. E na espiritualidade, como estamos vendo a figura, ali se encontra um espírito sendo preparado pelos espíritos superiores. E ele está ali preocupado com a sua reencarnação. Mas ele está amparado pelo seu anjo de guarda e pela equipe espiritual que vai acompanhar aqui na Terra, na nova etapa, na nova reencarnação que ele vai ter. Ele está compromissado com a sua própria evolução. Então ele vai passar por várias fases difíceis da vida. Cada vida é uma etapa, cada encarnação é uma etapa a ser vencida, a ser conquistada. Então ele está sabendo, nós quando reencarnamos, nós temos consciência disso tudo na espiritualidade. Mas como existe a lei do esquecimento, que é uma bênção divina para nós, para que nós não venhamos lembrar daquilo que nós fizemos, principalmente as coisas negativas, né? E para não nos exaltar muito, ficar vaidoso, porque na maioria das vezes as pessoas perguntam que gostariam de saber o que ele foi em outra vida. Mas não é que ele quer saber se ele foi um escravo, ou um miserável, ou uma pessoa de uma vida, de uma má vida, de uma situação difícil, não. Ele quer saber se ele foi um rei ou uma rainha, se foi uma pessoa de posse, foi um político famoso, um grande ator, um grande cantor, um artista. Então é isso que a pessoa quer saber. Se ele foi famoso, isso não interessa, isso não é importante. O que é interessante é ele viver a vida
com dignidade e enfrentar as vicissitudes do dia a dia com amor, com perseverança. Esse é o compromisso que nós assumimos na espiritualidade e somos assistidos e protegidos pelos espíritos superiores. Então, vem a reencarnação, vem o nascimento, né? Recebemos da bênção de Deus um corpo frágil, que desde o momento da concepção, da fecundação do óvulo, ali começa a se gerar uma nova vida física, material, contida naquele ser espiritual que tem a sua vida eterna, que tem um compromisso assumido mais uma vez na matéria. E os pais são responsáveis por a vinda deste ser, que espera a mãe durante 9 meses no ventre. Alegria, felicidade, não vê a hora de ver o rostinho abençoado daquela criança, que está ali um comprometimento entre mãe e filho, né? E casais, irmãos, constituindo mais um ser espiritual no meio de uma família. E ele, a primeira coisa, instintivamente, que ele procura é o seio da mãe. É buscar o alimento material, para a nutrição do seu próprio corpo físico material, para manter a sua vida física. E aí é uma alegria, não só para a mãe, para o pai, mas para toda a família. Essa criança começa a crescer. Ela deixa de ser um bebê, né? E ela já começa a ser uma criança, mas sendo alimentada, deixa de ser amamentada e ela começa a receber as primeiras papinhas na boca, né? Depois vem os primeiros passinhos, andando, orientado e conduzido pelas mãos do pai, da mãe, dos avós, porque ele não entende, ele não consegue ficar em pé ainda. Depois vem a fase do colégio, de botar na creche, os primeiros anos do colégio, e aí ele, mais uma vez, continua sendo orientado por aqueles que aqui se encontram encarnados. Depois, ele começa a passar de fase, ele já começa uma criança maior, né? Depois vem a fase da adolescência, que vem as perguntas dos porquês no desenvolvimento dele, intelectual e moral. Mas o processo principal é aquele processamento do 0 aos 7 anos, que é o processo mais delicado da sua educação. Esse é o trabalho essencial do pai e da mãe, orientando para ele, no sentido educativo, o que é a vida. Quando chegar na adolescência, para que este espírito não se perturbe tanto, porque, ora, ele se encontra ainda com as suas tendências negativas, com dificuldades de vidas passadas e desta vida. Por isso que vem os porquês. Muitos buscam aventuras inconsequentes de muitas situações que levam às viciações do mundo, às drogas, à sexualidade, porque neste período ele está com seus órgãos aflorados. Então, ali é que está a fase delicadíssima
da educação dos pais, já em tenra idade, para quando chegar na adolescência, ele ter um conhecimento mais apurado da razão da vida. O porquê que ele está aqui. Qual o seu compromisso assumido na espiritualidade. E isto é muito difícil acontecer no meio da família. Porque muitos dizem, deixa ele crescer. Mais adiante, quando ele chegar numa idade adulta, ele vai entender o que é a vida. Não. Essa educação já tem que começar de berço. Ou seja, tem que começar antes de ter o filho. Porque é nós que temos que nos educar para ter condições de educar aquele ser que está vindo no meio da família. Então, o desenvolvimento intelectual e moral é de profunda importância no meio familiar, principalmente a educação moral. Porque o intelectual, o colégio, as universidades se encarregam disso. Agora, a conduta moral é dentro do lar. É através dos exemplos dos pais, dos avós, para que eles cresçam em busca dessas virtudes que é conquistada passo a passo. Depois ela atinge o meio da faculdade, estudo em cima de estudo, pilhas e pilhas de livros, perde muitas vezes noites de sono para buscar o seu objetivo dentro da sua programação evolutiva. Depois ele se forma, ele já passa para a fase de estágios, né? Digamos aqui, a figura é na área da medicina. Então ele já está fazendo estágio dentro dos hospitais, seja como médico, como enfermeiros, né? Formados. Então ele passa a ter um conhecimento mais aprofundado. Mas isso requer também uma conduta moral para ele poder saber fazer, colocar na prática um trabalho de amor, de caridade, aquelas criaturas do qual vão ser assistidas por ele. Por trás de tudo isso, existe e continua a equipe espiritual assessorando, torcendo por ele, orientando, conduzindo. Então, o papel dos pais, então esse é incessante. Ele tem que permanecer sempre para que esta criatura atinja a sua maturidade, na idade madura, na velhice, com conhecimento daquilo que passou durante a sua trajetória na vida reencarnatória. Depois ele passa a ser um residente já dentro dos hospitais, já médico formado, né? Até aí ele está feliz, ele já atingiu, já deixou de ser um recém-nascido, ele já deixou de ser bebê, ele já deixou de ser criança, ele já deixou de ser adolescente, ele passa a ser hoje um profissional, seja em qualquer área, seja da área da saúde, ou da área da engenharia, da arquitetura, ou de um bom funcionário, de um bom operário, ou de um carpinteiro, ou de um pedreiro, de um marceneiro, ou de um motorista, ou de um professor, ou de um bom cozinheiro, seja lá qual a profissão que ele veio determinar para exercer. Mas, quando ele chega nessa fase, ele já está no período do casamento. E ele encontra a pessoa que já está tudo programado na espiritualidade
encontra a pessoa certa e aquele bater de olho, à distância, encontra a pessoa ideal do qual já estava programado. Muitas vezes, às vezes, até viaja para outros países e lá encontra a pessoa do qual estava determinado. Às vezes, nasce no lado, reencarna, no lado da sua casa, e ele nem se dá conta. E quando lá numa ocasião desperta, às vezes é no colégio, numa faculdade, lá está a companheira do qual ele vai ter o seu casamento, constituir a família. Ele casa e logo em seguida vem a família. Finalmente vamos viver a vida. Agora eu já fiz a faculdade, eu já cresci, já deixei de ser criança, já casei, sou um profissional, tenho minhas condições, queremos então constituir uma família e ter filhos. E os filhos vêm. Mas tem um ditado que quem casa quer casa. E ele busca uma casa. Mas também busca alguma coisa que lhe dê conforto. Busca um carro. Porque hoje não é mais luxo, é uma necessidade. Então, para que ele tenha a sua casa, seu carro, sua família, seu emprego, então ele está estabilizado na vida. Mas chega um determinado dia, ele quer mais conforto. Porque aquilo ali já não serve mais. A família cresce, ele tem posses e ele vem em busca de mais. É um direito. Mas ele já estava vivendo bem naquilo que tinha. Mas não estava contente, porque o carro que tinha era um carro que não era um carro do ano, não era um lançamento, e ele busca um carro bem melhor. Mas a casa que ele tinha era só de um piso, então ele quer mais uma casa de 2 pisos, com boa garagem, para dar um conforto melhor para ele e para a família. O tempo passa e ele chega numa conclusão que aquilo ali era pouco. E ele quer mais conforto. E ele trabalha mais e muito mais. E ele consegue. Até aí ele já quer um carro importado. Ele já quer uma casa maior, com piscina, talvez uma casa de campo, uma casa de praia, mas ainda é muito pouco. Eu tenho condições, eu quero comer o vinho. E ele vai viajar o mundo em busca de mais prazeres para viver a vida. Só assim eu vou me realizar, porque eu estou vivendo a vida. O tempo passa e ele ainda quer muito mais conforto. Não está contente. Não se realizou. Tem um vazio dentro dele e ele quer mais e muito mais e muito mais. E ele adquire muito dinheiro. Vive jogando dinheiro à vontade, porque ele conseguiu. Ele dobrou os seus dias de trabalho até o ponto que ele começa a ficar estressado. E pergunta para ele mesmo: o que é que eu estou fazendo na minha vida? E se encontra muitas vezes irritado, analisando qual a razão da vida para mim. Se até agora eu não sou feliz, eu não tinha nada, eu fui criança, eu fui jovem, eu fui adolescente, eu fiz uma faculdade, eu consegui ser um médico famoso, eu tive a minha família, não soube aproveitar, e agora eu me encontro desesperado.
porque eu não encontrei a felicidade dentro do meu coração. E agora? Pergunta ele. Qual o sentido da vida? Sobreviver? Estabelecer-se? Garantir o futuro? E depois? É o que mais a pessoa se questiona. Por que eu não sou feliz? Por que eu carrego dentro de mim toda a vida um vazio? Mais conquistas materiais para preencher esse vazio? Será que eu conquistar mais coisas será que vai resolver o meu problema? Por quanto tempo isso funciona? Muitas vezes acaba caindo em depressão, desgosto pela vida e procura o suicídio. Porque a vida não tem mais sentido. O tempo passa, vai envelhecendo, muitas vezes destrói a sua vida, né? Familiar, separa, há o interesse e cai em situações de sofrimento. Espiritualidade, dando sentido à vida. Aí é que entra o sentido espiritual da vida. A reflexão profunda de tudo isso. O que eu fiz da minha vida? Muitas vezes, quando vai buscar o sentido da vida do lado espiritual, é porque já passou por grandes sofrimentos, por grandes dificuldades, e não soube aproveitar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Prejudicou a família, os filhos, a sua própria vida. Feliz daquele que cai a consciência e desperta dentro do campo religioso. Campo religioso, educação religiosa é a maior faculdade que um pai pode oferecer para os seus filhos. Educação religiosa. Ali traz todo o sentido da nossa vida, da razão da nossa existência, principalmente dentro dessa abençoada doutrina espírita que está na nossa mão. Buscar a transcendência, ou seja, buscar Deus na nossa vida. A transcendência. Ultrapassar as coisas da matéria. Eu faço alguma diferença? A pergunta. O que eu estou fazendo? Eu faço alguma diferença? Quem sou? De onde vim? Qual a razão da minha existência? O que é que eu faço aqui? Para onde vou? Este autoconhecimento, essa busca interior que nós temos que fazer todos os dias. Se sim, para quem? Para quem que eu faço essa diferença? Será que eu faço essa diferença em certa idade, no meio familiar? Junto dos meus filhos, com a minha companheira, ou com o meu companheiro, com os meus netos, no meio social, no meio religioso, no meio da caridade. Quantas coisas boas nós podemos preencher este vazio, em vez de buscar mais e mais e mais, e se preocupar mais com o supérfluo do que aquilo que é importante para nós. Então vem essa pergunta, né? O que eu estou fazendo? De que forma que eu estou fazendo? De que forma que eu estou realizando? Eu estou cumprindo o meu dever com a minha missão, dos compromissos que eu assumi na espiritualidade. Eu vou deixar algum legado
ou seja, alguma coisa registrada, não é deixar um palacete, não é deixar um carro importado, fortunas materiais para que haja conflitos no meio familiar. Tudo isso é importante? É, desde que saiba ser muito bem administrado, porque senão será de grande sofrimento no plano espiritual, vendo que os seus filhos estão indo para caminhos tortuosos, porque não souberam receber de seus pais a devida orientação e a devida educação do que é a vida, a razão da nossa existência. Eu vou deixar algum legado? Se sim, qual? Qual que nós deixamos? Material ou espiritual? Qual o exemplo que o pai chega no final para que os filhos olhem e se admirem daquele pai que teve, daquela mãe que teve, daquele irmão que teve? Lembrar daquela pessoa que fez tantas coisas boas, seja no meio social, no meio familiar, deixar grandes recordações espiritual, sem se dar conta que fez. Isto é que é importante. Sem se dar conta, no sentido de desprendimento, de felicidade íntima, fazer o bem pelo bem, com amor, com alegria, com felicidade. Isto é viver a razão da vida, o sentido da vida. O que você vê quando você se olha no espelho, principalmente quando a nossa idade se aproxima dos 50, dos 60, dos 70, dos 70 ou 80. Como é que nós se vimos no espelho? Aqui está, quando ele era jovem, médico, ambicioso, orgulhoso, que nada satisfazia, mas depois ele se encontra os seus cabelos brancos lá com 80 anos, e ele pergunta: quem é este cara que está ali? Quem sou eu? Quem é a minha juventude? Quem é a minha adolescência? A minha vaidade, o meu orgulho, a minha presunção? Muitas vezes pergunto: se eu soubesse naquela época como eu sei hoje, quantas coisas eu faria diferente? Quantas coisas? E Chico Xavier deixa um recadinho para nós. Se você não fez um bom começo, pode recomeçar e fazer um bom fim. Porque nessa fase, nesse patamar do nosso questionamento, por que eu não fiz melhor? Então, é a hora que dali por diante ele comece a fazer melhor uso do pouco de vida física que ele tem aqui, modificando as suas condutas moral para colocar na prática o seu intelectual, trabalhando essa virtude que é uma conquista de cada um de nós, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Era uma vez que nós vamos voltar de novo à espiritualidade. Lá não vai ser perguntado, no nosso processo de desencarnação, desencarnando, ali está os seus familiares próximos, mas também está a equipe espiritual socorrista,
que o acompanhou desde a programação reencarnatória e todo o processo reencarnatório aqui na matéria. Ali se encontram seu anjo de guarda, seus familiares que já partiram, dando toda assistência para ser recebido na espiritualidade. Ele passa pela essa turbulência e não é perguntado a ele quando ele se depara em espírito, na espiritualidade. Quantos bens tu deixaste? Quantas casas? Qual foi a faculdade que tu fez? Qual foram os títulos que tu tiveste? Quantas estátuas tu deixaste? A tua conta bancária? O teu carro importado? Quantos países visitaste? Quantas coisas materiais tu deixaste? Nada disso é perguntado. Porque os títulos e os bens materiais são sepultados com o corpo. Nada mais. Ficam aqui. Simplesmente ficam aqui. O que nós vamos levar é a nossa conduta. O que nós fizemos de bom ou de mal. Essa nós levamos. É essa que vai contar no nosso fichário reencarnatório, no plano espiritual. Essa vai ser a pergunta: como viver-se a vida na matéria? Qual a razão, o porquê da vida que tu tivesse? O sentido da vida que tu deste. Este é o sentido que vai ser perguntado. E Emmanuel dá uma mensagem a Chico Xavier, dizendo assim: um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessitar ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria. Tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabeis e do que tens, em socorro dos outros, a caridade. Este é o sentido da vida, o porquê da vida. A razão da vida é o que nós vamos viver, o que vamos oferecer, o que vamos deixar para ser lembrados, ser recordado, assim como ficou a mensagem vivida de Francisco Cândido Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Gandhi, de Buda, de Francisco de Assis, que ele deixa a sua mensagem: Pai, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, o que é que nós estamos fazendo? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrendo para as coisas materiais. E sabendo viver a vida material. Aí sim, nós vamos chegar na espiritualidade com isto que está aqui. Tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabeis e do que tens em socorro dos outros. Essa é a mensagem para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Para nós fazermos uma reflexão, não só agora, mas todos os momentos da nossa vida. Fiquem em paz e que Deus o abençoe.
Graças a Deus.